Em 20 de julho de 1969, o comandante da missão, Neil Armstrong, e o companheiro Buzz Aldrin tornaram-se os primeiros e segundos astronautas a pisar na Lua. Com o sucesso da missão Apollo 11, esperava-se que a NASA lançasse outro projeto de pouso na Lua. No entanto, isso nunca aconteceu. Descobriu-se que há várias razões pelas quais não continuamos voltando à Lua. Vamos explorar os detalhes em 15 motivos para os humanos ainda não terem voltado à Lua. 15. Em 1969 era necessário criar uma nave que mantivesse a tripulação viva ao longo de uma viagem de ida e volta à Lua. Engenheiros e especialistas começaram do zero. Foram necessários mais de 8 anos e 2,4 bilhões de dólares para que a Apollo 11 fosse realizada. Em termos de dinheiro atual, isso equivale a pouco mais de 23 bilhões de dólares. 14. O presidente Kennedy não se importava com a Lua. Quando ele iniciou a missão em 1961 e anunciou que os Estados Unidos iriam à Lua, ele fez uma declaração audaciosa. Afinal, ninguém esperava, no início dos anos 1960, que a NASA seria capaz de construir uma espaçonave capaz de assumir a missão impossível de enviar homens à Lua. Quando Kennedy anunciou que queria que os Estados Unidos fossem os primeiros a chegar à Lua e que queria que isso acontecesse antes do final da década de 1960, a NASA não tinha nada. Entretanto, o interesse do ex-presidente estava em outro lugar. Kennedy queria superar os soviéticos na corrida lunar. 13. Na década de 1960, chegar à Lua era uma corrida entre a União Soviética e os Estados Unidos. No entanto, os soviéticos negaram seus esforços para chegar à Lua até 1989. Os Estados Unidos anunciaram sua intenção de ir à Lua por meio do discurso de Kennedy, mas a União Soviética nunca tornou seus objetivos públicos. Em vez disso, os soviéticos trabalharam secretamente em seu próprio programa e continuaram mesmo depois de Apollo 11 ter alcançado a Lua. Algumas pessoas pensam que talvez os soviéticos não quisessem admitir que foram derrotados, alegando que nunca participaram da corrida lunar desde o início. 12. Nenhuma companhia de seguros aceitava os astronautas. Acreditavam que os astronautas não retornariam da missão. Nenhum seguro de vida foi oferecido aos astronautas, então os três decidiram ser criativos. Sabiam que havia demanda por suas assinaturas. Embora as vendas online e leilões não existissem naquela época, eles sabiam que, independentemente de sua segurança, suas assinaturas valeriam muito dinheiro. Um mês antes do lançamento da Apollo 11, os 3 astronautas foram colocados em quarentena e passaram o tempo assinando centenas de capas. 11. Os trajes espaciais foram criados por uma empresa de lingerie. Tudo utilizado na missão Apollo 11 é aclamado como uma maravilha da engenharia, então muitas pessoas costumam ficar perplexas ao ouvir que os trajes espaciais usados por Neil Armstrong e Buzz Aldrin durante o pouso na Lua foram feitos por uma empresa de lingerie. Na época, custava cerca de 100 mil dólares, e em dinheiro atual, isso seria mais de 670 mil dólares. Ele foi projetado para proteger os astronautas das temperaturas lunares extremas. 10. Os astronautas passaram por treinamento rigoroso. Armstrong, Aldrin e Collins passaram por treinamentos nacionais e internacionais para preparar seus corpos para entrar no espaço. Eles treinaram em vários locais. Os astronautas praticaram coletar e analisar amostras de rochas e solo até que se tornasse automático. Cavaram trincheiras, inseriram tubos de núcleo no solo e realizaram outros treinamentos para garantir que pudessem coletar amostras adequadamente. No entanto, a coisa mais desafiadora foi o treinamento de força G. 9. O foguete Saturno V quase explodiu. O Saturno V é um veículo de lançamento superpesado americano aposentado criado pela NASA e foi o que lançou a Apollo 11 durante sua decolagem. No entanto, os funcionários da NASA temiam que ele explodisse e representasse perigo para os espectadores na área devido a um incidente em 1968. Felizmente, o Saturno V permaneceu resistente. Até hoje, o poderoso Saturno V é ainda o maior e mais poderoso foguete a completar suas missões sem nenhuma morte ou problemas significativos. 8. Armstrong era um piloto excepcional. Após a decolagem, o sucesso da missão dependia principalmente da habilidade de Neil Armstrong.
Antes de sua participação na missão, Armstrong era um aviador naval, engenheiro e piloto de testes. Ele era frequentemente elogiado por suas habilidades de pilotagem, e até Buzz Aldrin o considerava o melhor piloto que já conheceu. 7. Já se perguntou como seria o cheiro da Lua? Bem, de acordo com Armstrong e Aldrin, ela cheirava a cinzas úmidas e pólvora. Ao alcançar a Lua, os dois astronautas tinham muitas incertezas, e ao sentir o cheiro da poeira lunar, temiam que fosse inflamável. Estavam prontos para fazer preparativos caso o material lunar pegasse fogo ao entrar em contato com o oxigênio, mas felizmente isso não aconteceu. 6. Buzz Aldrin realizou a comunhão na Lua. Esta é definitivamente uma das coisas que a NASA provavelmente tentou manter em sigilo. Até hoje, não muitas pessoas estão cientes da comunhão discreta de Aldrin na Lua. Buzz Aldrin não foi a primeira pessoa a orar no espaço, mas foi o primeiro a participar do primeiro sacramento cristão na Lua. Ele fez algo impensável, tomou o pão e o vinho sagrados, abençoados na Terra, e realizou a Santa Ceia na Lua. 5. A icônica frase de Armstrong pode ter sido citada incorretamente. Como parte de um evento histórico, a primeira coisa que Neil Armstrong proferiu sobre o solo lunar tornou-se uma das frases mais icônicas da história: "Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade", afirmou ao dar o primeiro passo na Lua. Pelo menos, foi isso que os observadores na Terra ouviram. De acordo com Armstrong, ele disse algo um pouco diferente. Em vez da famosa citação, ele disse: "Um pequeno passo para um homem". 4. Neil e Buzz quase ficaram presos na Lua. Até hoje, poucas pessoas têm conhecimento de que Neil Armstrong e Buzz Aldrin quase ficaram presos na Lua após a histórica caminhada lunar em 20 de julho de 1969. Os dois astronautas estavam se preparando para retornar ao módulo lunar quando perceberam repentinamente um pequeno interruptor no chão. Ele veio da ponta quebrada de um disjuntor. O interruptor quebrou acidentalmente enquanto Buzz e Neil estavam colocando suas mochilas de sistema de suporte de vida, e esse pequeno contratempo poderia tê-los deixado presos na Lua. 3. Os astronautas foram postos em quarentena após retornarem para casa. As partes mais difíceis já haviam passado, mas os astronautas não podiam descansar ainda. Antes de poderem voltar para casa e se reunirem com suas famílias, eles tiveram que ser postos em quarentena. Embora muitos acreditem ser bastante improvável que haja vida na Lua, a NASA ainda queria se precaver. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins foram todos colocados em quarentena por 21 dias após sua missão histórica à Lua. 2. Muitos pensam que a única coisa deixada pela Apollo 11 na Lua foi a bandeira dos Estados Unidos. No entanto, a missão deixou mais vestígios humanos na Lua. As pegadas deixadas por Armstrong e Aldrin ainda estão na Lua. Parte do estágio do módulo de pouso também foi deixada para trás. Uma de suas pernas continha uma placa que dizia: "Aqui homens do planeta Terra pousaram na Lua em julho de 1969 d.C. viemos em paz para toda a humanidade." 1. Muitos acreditavam que a missão era uma passagem só de ida e que os astronautas não seriam capazes de retornar. Felizmente, esse discurso de fracasso espacial permanecerá para sempre não entregue. Pode demorar um pouco antes de embarcarmos em outra missão espacial icônica, mas dia a dia continuamos a aprender mais sobre o universo em que vivemos. Além disso, somos apenas uma partícula de poeira na galáxia, e é muito ambicioso querer saber tudo sobre o universo. Por enquanto, vamos levar nosso tempo e desvendar os mistérios passo a passo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal. Obrigado.